É isso! Vamos embora conversar agora sobre as ferramentas de produção acadêmica estratégica que você vai receber aqui de cara no programa de produção acadêmica. São essas aqui, ó: documentos institucionais, gatilho mental positivo, matriz Gucci, plano de publicações e rede da Advoz. Essas ferramentas são muito poderosas e eu te desafio a achar um lugar neste planeta que te recomenda usar essas ferramentas para produção acadêmica. Simplesmente não tem livro, não tem lugar algum. O fato é que essas ferramentas fizeram não só com que eu, mas diversos dos meus alunos que já passaram pelo programa de produção acadêmica, hoje tenhamos muitos resultados de produção. Os documentos institucionais são aqueles documentos que, quando você lê, você entende não só a regra do jogo, mas você entende qual o próximo passo que você deve dar. O gatilho mental positivo é aquele que vai estar na tua mão e que vai te fazer ir além. A matriz Gucci é aquela que vai te ajudar a definir prioridades. Gucci quer dizer gravidade, urgência e tendência. A gente, às vezes, no mundo acadêmico, não sabe definir prioridade, a gente fica perdidão. O plano de publicações vai fazer com que você saiba exatamente definir qual o seu próximo passo de produção acadêmica, o que você precisa fazer num determinado intervalo de tempo. E a rede da Advosa é como que você vai mobilizar a sua rede para você ter uma estratégia exponencial de produção acadêmica ao longo do tempo. Ou seja, são ferramentas imprescindíveis. E ó, a gente não vai parar por aqui não, vem muito mais ao longo dos módulos. Mas eu quero te ensinar cada uma delas. Então vamos lá. Documentos institucionais, esses são a primeira ferramenta que a gente vai ver, né? Então, certos documentos emanados por certas instituições nos apontam tendências, nos apontam coisas que são caminhos que podem acontecer em termos de produção acadêmica. E tem aquele ditado, né, que você já me ouviu dizer: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, esses documentos institucionais são a água limpa. E se você sabe ler, achar esses documentos, entender esses documentos e canalizar suas estratégias de produção acadêmica considerando esses documentos, você já sai na frente de muita gente. Então, eu vou usar exemplos aqui do Brasil, vou usar exemplos da União Europeia e vou usar exemplos dos Estados Unidos, que são países que, em geral, né, a gente pensa a produção acadêmica. Não quer dizer que sejam os únicos, né? Até porque a União Europeia nem país é. Mas são, digamos assim, contextos geográficos que, em geral, a galera do programa de produção acadêmica mais tem interesse em saber, né? Mas nada impede de você também identificar documentos institucionais no país em que você está, se não é nenhum dessas três localidades aí que eu falei. Então, ó, Brasil, você tem os documentos de área da CAPES. Né? Então, a CAPES ela faz um documento de área para cada área do conhecimento. Vamos supor, para saúde coletiva, para direito, para sociologia, para psicologia. Então, ela faz um documento de área para cada área dessas. E ela mostra ali exatamente o que ela considera desejável para a área. Então, você pode acessar o documento de área, porque ele te revela as tendências da sua área do conhecimento, e é óbvio que essas tendências são aquilo que, nos próximos anos, potencialmente, serão as mais valorizadas no Brasil, para a sua área do conhecimento, e é aquilo que você mais deve investir tempo, tá? Provavelmente você nunca leu o documento de área da CAPES. E por que eu digo isso? Porque o PPA não começou ontem, né? Mas se você já leu, parabéns, é uma oportunidade de você reler, né? E como é que eu acho isso, Felipe? Meu Deus do céu, o site da CAPES é todo confuso e tal, né? A CAPES, para quem não sabe, é a instituição que é responsável pelos mestrados e doutorados no Brasil, né? Então, como é que você acha? Muito simples, você vai colocar no Google, documento, área XYZ, né? Você põe a sua área do conhecimento, CAPES. Lembrando que é área do conhecimento, tá? Não é tema, não. Sociologia é uma área do conhecimento. Agora, sociologia da religião é um tema. Então, você vai ter a área do conhecimento. Os temas remetem à área do conhecimento. Então, eu te recomendo você ler o documento da sua área do conhecimento. Ai, Felipe, mas eu sou de duas áreas diferentes. Lê das duas. Ai, mas eu sou de três. Lê de três. Então, essa é uma primeira coisa. Agora, se você está na União Europeia, é muito importante você ver na European Commission, na parte de Research and Innovation, né? Então, na parte de pesquisa e inovação. Lá você vai ter diversos documentos orientadores de quais serão as tendências de produção acadêmica na União Europeia. Inclusive, existe um projeto na União Europeia que se chama Horizon, que quer dizer horizonte, que a União Europeia basicamente estabelece no Horizon, né, nesse planejamento, todos os grandes temas que ela vai privilegiar para financiar as pesquisas dentro da União Europeia. Olha que negócio importante. A União Europeia, num documento chamado Horizon, que não é só um documento, não é um projeto, ela estabelece quais são os seus grandes temas. Então, é natural que daí venham as revistas querendo publicar mais sobre eles, porque elas vão receber mais financiamento. Você tenha mais bolsas de mestrado e doutorado para esses temas, porque afinal eles vão ter mais financiamento. Que os países comecem a investir mais nesses temas, afinal eles vão ter financiamento. Então, o que é dito no Horizon, em geral, é algo muito simbólico do que vai ser a tendência na União Europeia. Se você quer seguir uma carreira acadêmica na União Europeia, você precisa ler os documentos da European Commission e do Horizon, né? Especialmente do Horizon, se você quer no curto prazo decidir, o tema Y ou o tema Z. Qual que está no Horizon? Talvez seja um bom critério se você quer curto prazo,
Beleza? E nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele é mais descentralizado, né? As universidades, pelo fato das universidades terem muitos recursos próprios, né? As universidades têm, inclusive, ligas, né? Tem times de esportes, né? Diversos, elas têm doações, elas têm aluminais, enfim, elas têm formas e mecanismos próprios de financiamento. Acaba que elas também têm muito mais autonomia para ditarem os grandes temas de produção acadêmica e as grandes estratégias de produção acadêmica, tá? Mas o Institute of Education Sciences é uma grande fonte de informações sobre como é e qual é a tendência de produção acadêmica nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque ele está vinculado ao Departamento de Educação, né? Lá não, o Ministério, não, o Departamento de Educação, e ele, de fato, é quem dita boa parte dessas tendências nos Estados Unidos, naquilo que as universidades não alcançam, né? Porque as universidades lá, como eu já falei, têm muito poder, têm muita força para definirem suas próprias agendas, tá? Elas não dependem de uma bolsa do governo. Então, por isso, elas ganham muito mais autonomia, né? Para definirem suas pautas, tá? Então, ó, revisando, se você está no Brasil, CAPES, documentos de área, procura da sua área. Se você está na União Europeia, European Commission, na parte de Research and Innovation, e o projeto Horizon. Se você está nos Estados Unidos, Institute of Education Sciences. Tá? Então, são formas de você ficar ligado nas grandes tendências. E quando eu digo tendência, não é tendência daqui a 50 anos, não. É tendência do próximo ano. É tendência dos próximos 2 anos. Tá? E isso mostra e te ajuda a canalizar quais são as suas energias que você vai investir em produção acadêmica, em qual tema, em qual forma de produção acadêmica. Ou seja, é algo muito importante como ferramenta. Eu quero te convidar aí a você cuidar da análise desses documentos institucionais, a depender do seu objetivo. Felipe, eu não estou na União Europeia, não estou nos Estados Unidos, não estou no Brasil, não tenho nenhum interesse nesses locais aí. Tá tudo bem. Procura no país em que você está, qual é o documento, qual é a fonte de tendência sobre produção acadêmica, e corra para ler o quanto antes, porque ali você já tira boa parte do que você pode desenvolver em termos de estratégia de produção. Beleza? Então, encerramos documentos institucionais. É com muito orgulho que eu te apresento essa primeira técnica de escrita acadêmica estratégica e uma técnica de vida, né, chamada gatilho mental positivo. Né? Gatilho mental positivo. E é uma técnica muito poderosa, que é quando você conversa com o seu cérebro. É quando você manda estímulos para que o seu cérebro haja. É quando você controla o seu cérebro e até manipula positivamente o seu cérebro. Como assim eu consigo manipular meu cérebro? Gatilho mental positivo. Gatilho é o quê, né? Se a gente pensar gatilho, é um negócio que dispara, né? Vem da arma, né? Dispara, sabe? É um disparador. Gatilho é um disparador da ação, né? Um trigger, é um disparador de ação. Né? E os gatilhos mentais positivos, tem os negativos, que são gatilhos que paralisam a gente. Né? Mas os gatilhos mentais positivos são aqueles que fazem com que a gente faça algo, que a gente tome uma ação. E que a gente, de fato, progrida. Né? E é muito importante que você crie gatilhos que te movem para frente. Que te movem para frente. Né? Os gatilhos, eles têm que estar o tempo todo no teu cérebro, né? Bora, Felipe, bora pra frente, rapaz, vambora, né? Eles são um instrumento decisivo para ficar te empurrando, assim, vambora, não fica enrolando não paralisa não, vambora. Eles resolvem teu problema de procrastinação, eles te fazem tirar energia de onde você não tem, né? E eles, de fato, fazem toda a diferença na vida de alguém. Os gatilhos, cada um encontra o seu, é algo muito pessoal. Muito pessoal. Então, por exemplo, na minha época que ainda estava, né, no mestrado e tal, no doutorado, que a gente passa um pouquinho mais de perrengue financeiro, né? Eu tinha um gatilho que era o seguinte, eu peguei uma foto no Google Imagens de contra-cheque de professor de universidade pública. Eu nem lembro mais qual era a universidade, mas era uma universidade federal dessas, eu não lembro mais qual é. E aí eu coloquei o contra-cheque na minha frente, lá no meu escritório. Tá lá. E aí, todo dia eu tinha um contato visual com o contra-cheque. Nem sempre eu estava olhando, né, o contra-cheque, vislumbrando, fazendo a mente com o contra-cheque. Mas aquele contra-cheque não se tratava exatamente de grana, se tratava de alcance de objetivo. E qual era o alcance do objetivo? Ser aprovado como professor de uma universidade pública. Algo que eu consegui anos depois, né? Uns 3, 4 anos, 5 anos depois de colocar o contra-cheque lá. É menos a grana e mais o que significa aquele contra-cheque. E quando eu ficava vendo o contra-cheque, aquilo lá me mobilizava, entendeu? Mobilizava absurdamente. E eu não tinha filho na época, né? Eu fui aprovado para a UERJ em 2014 e eu tinha sido aprovado para a UFRJ em 2009, mas na UFRJ eu não era professor efetivo, eu era substituto. Então eu não tinha filhos na época. Meu primeiro filho veio em 2016. E aí, foto da família. Vocês não têm ideia de como eu tiro força quando eu vejo a foto da minha família. Num momento assim que sabe que você tá triste, você tá desanimado, você tá aquela coisa, será que vai dar? Será que o negócio vai funcionar? Tô com medo. Eu tenho medo, todo mundo tem medo e eu também tenho.
Aí eu olho assim, vambora. Sai a força, sabe? Vira assim, força maior que medo. Força maior que preguiça. Força maior do que procrastinação. Que é um gatilho mental positivo poderoso. Né? Quando você coloca coisas que você tem como as coisas mais importantes da sua vida. Né? E aí eu comecei a jogar esse jogo do gatilho mental positivo. Eu comecei a ver o seguinte: caramba, esse negócio é bom, hein? Eu posso de fato manipular meu cérebro. Olha que coisa boa. Ao invés de ser manipulado pelo meu cérebro, como muitos acadêmicos são, né, eu consigo manipular ele. Eu consigo mexer uns parafusinhos para o meu cérebro ficar ainda mais potente, ainda mais com sede, com fome. Né? E aí eu comecei a aprender melhor como manipular o meu cérebro. E aí o que eu fazia? Estabelecia metas ousadas e criava um gatilho mental para eu lembrar dessa meta. Não sei se vocês veem agora. No momento que eu estou gravando este encontro, eu tenho duas coisas na minha mão. Duas pulseiras. Uma aqui tá até meio suja já. Ela, um plástico aqui segurando, que ela tava saindo. E a outra um pouquinho mais melhorzinha. Essa daqui é bonitinha, né? São dois gatilhos mentais. São dois gatilhos mentais. Para cada gatilho desse, eu tenho uma meta. Uma meta ousada. E eu só tiro esses dois gatilhos da minha frente quando eu alcanço essa meta. E eu vou criar outros, tá? Aí não sei o que vai ser, não. Entendeu? Se vai ser um... sei lá o que vai ser. Nem sei, nem pensei. Mas tem que ser algo que dê pra tirar, tá? Não faz uma tatuagem no teu ouvido. Tem que ser algo que dê pra tirar depois. Porque aí você vai renovando o seu estoque de gatilhos mentais, entendeu? Tem os gatilhos mentais permanentes. Mas tem os gatilhos mentais por meta. Então eu vou tirar essas pulseiras quando eu chegar nessas metas. De alguma forma, isso gera também uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora de jogar o chapéu do outro lado do muro. Quando eu ponho uma pulseira horrível dessa, presa por um plástico, puída aqui, suja, eu também fico com aquele interesse de tirar logo, né? Minha esposa, quando viu essa novidade aqui, ela não gostou muito, não. Ela falou, pô, você podia ter pego uma pulseirinha melhor, eu te ajudava, né? Mas aí o gatilho mental já estava sacramentado, né? Então, você tem que criar esse gatilho, assim, essa coisa que aparece para você. E esse gatilho tem que ser um estímulo para você alcançar. Jogar o chapéu do outro lado do muro. Quando eu jogo o chapéu do outro lado do muro, quando eu faço uma promessa para mim, essa promessa é para mim. Essa promessa é para mim. Quando eu faço essa promessa para mim, quando eu estabeleço a meta, e essa é uma meta quantificável, quando eu chegar lá eu vou saber, né? Isso é muito poderoso. Nada mais poderoso do que você prometer para você. E sabe como é que você ainda aumenta o poder dessa promessa? Quando você promete publicamente para os outros. Então essas promessas eu prometi para mim e prometi para algumas pessoas. Para as pessoas saberem que eu tenho essas promessas. Que eu joguei o chapéu do outro lado do muro. E que eu tenho que tirar o chapéu de lá. Eu não posso ficar com isso daqui 3, 4, 5 anos. Porque a minha promessa não é essa. Então eu tenho que pular o muro, pegar o chapéu e pular de volta para ir embora. Tá claro isso? E eu tenho uma boa notícia. No momento que eu tô gravando, a feiona, feiona, suja, puída, eu já alcancei essa meta. Eu vou cortar essa pulseira. Não vou tirar, eu vou cortar. E ela vai pro meu memorial de gatilhos mentais positivos. Eu tenho essa parada aí. Eu guardo meus gatilhos mentais positivos todos. Pra eu lembrar quem eu era. E pra lembrar o meu esforço pra chegar onde eu cheguei. Vou cortar. Vou cortar. E por que você ainda não cortou? Ainda tô curtindo. Ainda tô curtindo que eu cheguei nessa meta. É uma meta que eu batalhei 8 meses pra chegar. E era uma meta muito ousada. Basicamente, eu fiz com que a minha empresa crescesse 2 anos em 8 meses. O que é um negócio muito interessante, né? O que cresce 2 anos em 8 meses? Poucas coisas. Então, ainda tô curtindo, tô olhando pra ela. É feinha, mas eu gosto, né? E eu vou cortar. Provavelmente, quando você terminar todo o programa de produção acadêmica, você não vai ver mais essa pulseira. E talvez essa continue. Que essa é uma meta que eu prometi ainda mais ousada do que essa. E olha que essa daqui, ralei, hein? Essa daqui talvez continue. E um dia, vocês vão ver que eu não uso mais essa pulseira. Talvez eu use outra coisa. Né? Não vou inventar nada muito gritante também, porque minha esposa pode reclamar, né? Mas usem gatilhos mentais positivos para vocês. Respeitem seus gatilhos mentais. Joguem o chapéu pro outro lado do muro. E vão lá pegar. E no final do dia, é muito importante que você guarde seus gatilhos mentais. Faça o seu museu. É o museu das suas vitórias. São vitórias que você se comprometeu e alcançou. Pode dar errado e demorar mais um pouquinho? Claro. Mas tá lá. É vitória. Não é isso? Isso é poderosíssimo. Eu não sou meu cérebro. Eu não sou meu cérebro. E eu manipulo esse cara. Porque se fosse por ele, eu tava no Tahiti bebendo caipirinha. Entendeu? Então eu não jogo o jogo no meu cérebro. Eu manipulo o meu cérebro. E comece a manipular o seu cérebro também. Use gatilhos mentais positivos. É a melhor forma de você fazer isso.
Olá, pessoal. Agora eu vou apresentar para vocês mais uma técnica que eu utilizo para aumentar a minha produção e para colocar o turbinho lá no meu método ágil de produção acadêmica, que é a chamada matriz Gucci, tá? Essa matriz que eu vou apresentar para vocês, ela é muito útil para, sabe, você definir prioridades, entendeu? Porque eu sei que você, assim como eu, tem desafios do que você deve priorizar primeiro. Você deve priorizar fazer mais um artigo, deve priorizar fazer livro, resumo, deve priorizar aumentar palestras, diminuir palestras. É, isso daí é natural. É uma dúvida que você tem e que o mundo tem. E eu também tenho, né? E eu vou te apresentar uma ferramenta que é muito útil para estabelecer prioridades. Essa ferramenta, ela é um meio, tá? A decisão final é sempre sua, beleza? Mas ela de alguma maneira te ajuda a decidir melhor, tá? Como que a matriz Gucci funciona? Gucci quer dizer gravidade, urgência e tendência. Basicamente, você vai listar as atividades que você precisa fazer e a matriz Gucci te ajuda a identificar qual é aquela mais prioritária, com base nesses três quesitos: gravidade, urgência e tendência. E eu separei para vocês uma matriz Gucci que eu uso e que eu vou dar para vocês de presente. Tá? Então, ao final aqui do módulo 2, você vai poder fazer o download dessa matriz Gucci e começar a usar. É a que eu uso e para mim funciona, né? Então, é um presente para que você também possa usar. E se for o caso, até aperfeiçoar, trazer outras coisas que funcionam também para você. Vamos lá que eu vou mostrar para ajudar a ficar mais clara ainda a matriz Gucci. Olha só, essa é a matriz Gucci, né? Basicamente, aqui na primeira coluna ó, de preenchimento, né, tem o que é a prioridade, digamos assim. Então, você está em dúvida do que você vai priorizar. Vamos supor, preciso fazer um resumo, preciso também escrever um capítulo da tese, preciso fazer 3 palestras, sabe? E preciso fazer uma aula para a semana que vem, beleza? Deixa por aí só para exemplificar. Você vai pegar essa planilha e você vai classificar em função dos 3 critérios que eu estou estabelecendo aqui. Gravidade. Basicamente, você vai hierarquizar de 1 a 5 a questão da gravidade. Ou seja, resumo. O quão grave é não fazer o resumo? Você vai colocar 1, se não tem gravidade nenhuma, e você vai colocar 5, se tiver uma extrema gravidade. É óbvio que você tem as gradações, né? 2 pouco grave, 3 grave, 4 muito grave e 5 extremamente grave. Então, vamos supor, só para simular, que é grave eu não fazer um resumo. Tá? Por algum motivo aí, algum planejamento meu, eu tenho que fazer esse resumo e não fiz, então é grave. Tá? Segundo critério é a urgência. Tá? Então, a urgência é basicamente o seguinte: 1 é não tem pressa, tá? E 5 é imediatamente, tem que fazer agora. Tá? Então, e qualquer coisa no meio disso é a gradação. O 2 pode esperar um pouco, o 3 o mais cedo possível, se não for possível, beleza. O 4 com alguma urgência e o 5 ação imediata. Plano de publicações, é isso aí, mais uma ferramenta que vai compor sua caixinha de ferramentas aqui no programa de produção acadêmica. E é muito importante você ter um plano, né? Um plano que não é uma camisa de força, mas é algo que vai te orientar aqui no PPA, que você vai ter muito mais perspectiva do que fazer, como fazer, quando fazer. Então, eu quero te ajudar aqui com um plano de publicações. Inclusive, esse plano você vai usar também em aprovação e seleção de mestrado, aprovação e seleção de doutorado, inclusive algumas seleções de professor de universidade privada e pública podem exigir o plano. Então, eu quero
te dar um plano simples aqui, né? Para você pegar e aplicar, sem aquelas coisas complexas, mirabolantes, é só para você pegar e aplicar com a maior facilidade do mundo, né? Inclusive, eu vou te dar de presente um plano de publicações, você vai baixar e pronto, show de bola. Vamos lá, ó. O que é o plano de publicações? É um planejamento de ações que você adotará para alcançar determinado objetivo num determinado tempo. Então, você faz o plano de publicações, você pode ter um plano da sua carreira acadêmica inteira, tá? Não tem problema. Mas você pode ter planos de publicação mais direcionados, né? Eu quero ser aprovado no mestrado, então plano de publicação. Eu quero internacionalização, então plano de publicação. Então não pense assim que você só vai fazer um plano de publicação na sua vida, tá? Você vai fazer diversos, quantos forem os seus objetivos, né? E num dia você vai falar assim, agora eu quero fazer um completaço de toda a minha carreira. Tá tudo bem, manda brasa. Mas para você fazer o plano, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um prazo. Tá, por exemplo, você vai fazer um plano de publicações durante seu mestrado, para os seus 4 semestres de mestrado. Beleza, manda brasa. E você pode ter múltiplos planos, como eu já falei também. Vamos lá. O que pode conter o plano? O que é importante de você considerar quando vai fazer o seu plano? Primeiro, o seu plano tem que ser factível. Não adianta você entulhar o plano de coisas que até você sabe que você não vai cumprir. Então é melhor um plano enxuto para você se conhecer, para você ir aplicando o que você está aprendendo aqui comigo, para você se desenvolver. E aí depois você vai deixando ele mais gordinho, do que você já começar com um plano gigante, que no final das contas só vai te afogar. Né? E especialmente em seleções que você vai participar, é muito importante que esse plano seja de fato factível. Ah, não, Felipe, mas eu quero colocar muito mais coisa, porque para encher os olhos, né? Então vou colocar 50 produtos por semestre para encher os olhos da banca. Toma cuidado, que a factibilidade não é só você ser capaz de entregar. Tá tudo bem, eu não tenho dúvida de que quem ingressa nos meus cursos tem uma capacidade de entregar aquilo, não somente porque tem vontade, não somente porque tem acompanhamento, mas porque tem ferramentas para isso. Mas aos olhos da banca, isso também tem que ser factível. E para bancas, ainda mais bancas que são julgadoras, né, demais, ficam fazendo, né, interpretando tudo sobre você, 50 produtos num semestre pode parecer não factível, mesmo que você seja muito competente. É melhor você colocar menos e entregar mais, tá? Você pode inserir estratégia de ensino, de pesquisa, de extensão, de publicação, você pode inserir tudo no plano, tá? Por quê? Porque às vezes, para você publicar um relato de experiência de um curso de extensão, você precisa fazer o curso de extensão antes. Por isso que, às vezes, as estratégias de ensino, pesquisa e extensão entram, porque elas são condicionantes para parte de publicação, né? E conversão dessas estratégias em produtos publicáveis. Conversão dessas estratégias em produtos publicáveis. Então, o que vai estar no teu plano? O artigo, o resumo, a apresentação de trabalho em evento, organização de eventos, enfim, todos os elementos de produção acadêmica que você já viu aqui. Tá? Então, tudo isso pode estar dentro do plano. Não se coloca no plano de publicações seguinte, capítulo 1 da tese, capítulo 2 da tese. Por quê? Porque isso daí são etapas de um produto chamado tese. Né? Então, o que vai contar no plano de publicações é a tese em si. É óbvio que, como a tese é muito grande, você pode explodir no plano de publicações o seguinte, tese, traço, capítulo 1. Tese, traço, capítulo 2. Para você sempre mostrar para quem está lendo o plano que você está em construção de uma tese. Agora, quando é algo muito pequenininho, como, por exemplo, um artigo, não faz muito sentido. Capítulo 1 do artigo, introdução do artigo. Já coloca lá, quando é que o artigo vai estar pronto. Porque é um produto menor. Né? E você vai fazer um em 10 ainda. Então, não faz sentido você diferi-lo absurdamente no tempo. Tá? Passo 1, você vai definir seu objetivo, né, para você fazer o seu primeiro plano. É aprovação em mestrado, doutorado, pós-doc? Beleza. É aprovação em seleção de professor? Beleza. É credenciamento como professor de mestrado, doutorado no programa? Beleza. É bolsa de produtividade? Eu estou exemplificando com alguns objetivos. O passo 2 é você vai elencar todos os produtos. Você vai elencar todos os produtos que você vai fazer. É livro, é artigo, é apresentação em evento, é organização de evento e por aí vai. E todas as ações que cada produto requer. Então, artigo. Eu tenho que fazer o quê para escrever o artigo? Tem que fazer a gestão das leituras, do fichamento, testar o Pomodoro, tudo isso que você vai aprender no método em 10. Então você vai colocar lá as ações necessárias para você chegar ao produto, que é o artigo. E cuidado para não forçar a barra. 3, escolher a temporalidade do plano. Tem plano que é diário, tem plano que é mensal, tem plano que é semestral, tem plano que é anual. Eu, Felipe, gosto de trabalhar com plano semestral. Eu gosto de trabalhar com plano semestral. Não quer dizer que você tem que fazer igual, beleza? Mas eu gosto de trabalhar assim. Então, eu gosto de que o meu plano esteja organizado por semestres. E dentro dos semestres, é óbvio, eu coloco as datas em função dos meses daquele semestre. Tá? Mas eu prefiro trabalhar com a temporalidade do plano assim, beleza? Integrar os produtos, né? Os produtos não precisam ser algo isolado. Por exemplo, o resumo pode gerar palestra. O artigo, o resumo pode gerar artigo de opinião, pode gerar material didático. O artigo científico, se você juntar, pode gerar uma coletânea de livros. Então, pensa também os produtos como algo integrado, de modo que, ao longo do tempo, produtos maiores possam englobar produtos menores, até usando a técnica do aproveitamento, que você vai ver também aqui no PPA. Então, você pode ter uma esteira de produtos que, de alguma maneira, um produto alimente o seguinte. Né? Então, escrever artigo pode ajudar na sua tese. Então, coloca para escrever artigo primeiro. Tá claro? E, por último, defina prazos para cada ação. Defina prazos para cada ação. E a minha sugestão é que esse prazo seja em data, com dia, mês e ano. Não seja um negócio só um mês. Agosto. É mais agosto, né? Tem agosto de Deus. Dia, mês e ano, meu amigo. Dia, mês e ano.
Coloca lá. Né? Assim que você define as datas na tua vida, dia, mês e ano. Datas imprecisas geram procrastinação. E datas geram muito mais compromisso, por isso que as pessoas casam tanto, porque elas estabelecem data. Se elas só colocassem um mês, elas iam casar menos, pode ter certeza disso. Tá? Mas quando coloca data, aí é diferente, né? Aí é diferente. Porque você cria um grau de comprometimento muito maior e você manda real para o seu cérebro, que vai ser aquela data e acabou. Tá? Então, defina prazos para cada ação que você vai desenvolver. E eu quero te dar um presente, um exemplo de plano de publicações. Você tem que seguir esse, você não pode mexer em nada. Ele é uma camisa de força? Claro que não. É um ponto de partida para você. Você vai fazer o plano de publicações que melhor funciona para você. Mas eu quero te antecipar aqui já um exemplo de plano de publicações para você trabalhar, para você desenvolver, você vai poder baixar aqui logo nessa aula. Olha só. Esse plano de publicações tem número aqui, número basicamente o número da publicação naquele semestre, tá? Ele está organizado por semestre, beleza? Ele está organizado por semestre, é uma planilha de Excel. O número aqui é o número do produto no semestre, eu coloquei mais ou menos 7 por semestre, né? Aí você vai descrever aqui o produto acadêmico, vamos supor, o artigo sobre XYZ, né? Um artigo sobre XYZ. Então, descrevi aqui o produto acadêmico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agora colocar as ações que eu vou precisar desenvolver para chegar nesse artigo XYZ. Tá claro? Por exemplo, eu preciso fazer fechamentos, eu preciso fazer leitura de 5 livros essenciais para a promessa do artigo. Você vai ver isso no método em 10, como que você vai organizar esse negócio. Você vai precisar coletar os dados, rodar a estatística, gerar tabelas, e por aí vai. E você vai colocar data limite. Você pode aqui, inclusive, colocar data para cada ação, por exemplo, 29/12, tá, de 2022. Mas você também pode colocar a data limite geral do produto, que é o artigo em si. Então, vai ser, por exemplo, 3 de março de 2023. Tá aqui. Então, você vai usar esse plano de publicações desta forma, para você, principalmente para você. E você pode aperfeiçoar da melhor maneira. Eu quis fazê-lo de uma maneira super simples, né, para não ter desculpa. Todo mundo consegue usar, tá claro? Não tem fórmula, não tem nada. É só você com você mesmo. Então, é um presente, né, para você desenvolver agora já o seu primeiro plano de publicações aqui comigo e já começar aí a sua produção acadêmica. Então, ó, tudo de bom, partiu o plano de publicações. Valeu!